acontecem para identificar ou para diferenciar eles de alguns outros agroglifos, porque todos os agroglifos são assinados por seus autores cósmicos. Esse aqui é um sistema solar, aí temos figuras de alta complexidade. Eu falo também nessa palestra do meu primeiro agroglifo, aquele primeiro sutiã que a gente nunca esquece. Esse aqui foi o meu primeiro agroglifo, no dia 14 de julho de 97. Eu vou te fazer agora aniversário, em Alton Barnes, Avebury, onde tivemos agora, lá. Não é lá. Aí é uma figura astronômica, mandalas, figuras grandes, pequenas, imensas. Olha essa daí, 400 metros de extensão, figuras tridimensionais, circuitos eletrônicos, aquela de 409 esferas sobre a qual o Gary falou, o caracol, como sempre, o caracolzinho, ali sempre tem uma característica, uma figurinha para indicar a autoria do fenômeno, Eu falo sobre tudo isso aí, nas minhas palestras, Porém, eu falo tudo isso aí para chegar a esse ponto aí. Esse ponto e no Brasil? Esse fenômeno começou no final dos anos 70, começo dos anos 80, na Inglaterra. Sempre ao redor de sítios arqueológicos, monumentos megalíticos, como Stonehenge, essa coisa toda. Daí eles começaram a se espalhar por toda a Inglaterra e depois por outros países do Reino Unido e a partir de então por toda a Europa, chegando até o leste europeu, Rússia, atravessando o Atlântico, chegando aos Estados Unidos, ao Canadá, mas majoritariamente ou quase unicamente nos países do hemisfério norte, nada do hemisfério sul. Isso foi acontecendo, e nós não entendíamos, pelo menos os ufólogos brasileiros mais antenados, não entendíamos por que esse fenômeno não chegava ao Brasil, visto que ele tem uma ligação inequívoca com o fenômeno UFO, com os discos voadores, e nesse campo o Brasil deu show nos anos 50, 60, 70, 80, 90. Porque se consultarmos a literatura ufológica, vamos encontrar que praticamente tudo de mais quente na ufologia, na história, na evolução da ufologia mundial, se deu no Brasil, como as primeiras abduções múltiplas, os primeiros casos de relacionamento sexual, aborto de naves, extração de material genético, tudo aconteceu aqui, menos os agroglifos. E de acho, é realmente inexplicável. Até que, de maneira absolutamente surpreendente, sem nenhum aviso prévio, nós tivemos, não um, mas 2 agroglifos em Santa Catarina, na cidade de Ipuaçu, que significa, em Tupi-Guarani, Berro Grande, Ipuaçu, uma referência a uma cachoeira que tem lá. Ipuaçu não tem nada de especial, poderia ter sido em Aracaju, poderia ter sido em Botucatu, poderia ter sido em qualquer lugar do Brasil, mas foi em Ipuaçu. O que aconteceu então? No dia 9 de novembro, no domingo, curiosamente essas figuras, pelo menos no Brasil, têm uma predileção para o final de semana, surgiram 2 figuras, idênticas na forma, ambas em aclives, uma na propriedade do seu Inésio Trentin, numa plantação de trigo, e outra numa propriedade do seu Nilson Biasotto, uma plantação de triticale. Eu nem sabia que existia. Depois eu fui me informar. Triticale é uma versão mais rudimentar do trigo, que serve para fazer ração animal, serve para fazer essas coisas. O interessante é que as figuras surgiram do nada. E eu tinha acabado de me mudar para Curitiba. 2 dias antes, até então, eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a 1.400 quilômetros desse local. Tendo mudado para Curitiba 2 dias antes de surgir o primeiro agroglifo, eu estava só a menos de 400 quilômetros
desse local. E quando eu fui avisado de que isso havia acontecido pelo repórter da TV Xanxerê, Ivo Dol, no dia seguinte eu fui para lá. Ele me mandou as fotos, eu falei, meu Deus, o fenômeno começou a acontecer no Brasil. E eu fui para lá e fiz essas fotografias, logo no dia seguinte, fiz as medições em ambas as plantações. As figuras estavam separadas uma da outra por coisa de 2 quilômetros. Não havia nada de anormal, exceto dois agroglifos impressionantes. Né? As pessoas que eu entrevistei, isso é muito importante de fazer e de falar, as pessoas que eu entrevistei me contaram que na noite anterior ao surgimento do agroglifo, e esse é um padrão que se repete, foram vistas bolas de luz sobre aquela plantação. E no dia seguinte, naquela plantação, estavam os agroglifos. Eu conversei na ocasião com esse engenheiro agrícola, o senhor Otacílio Parça, que me disse que não havia nem máquina, nem técnica agrícola capaz de produzir esse fenômeno. Algumas pessoas se referiram a isso como se fosse o efeito de uma enceradeira cósmica, uma enceradeira voadora que tivesse baixado sobre a plantação e provocado a dobra das plantas, sem que essas plantas tivessem partido. Na verdade, elas são dobradas de maneira perfeita. Pode ser no sentido horário, pode ser no sentido anti-horário, pode ser nos dois sentidos dentro da mesma figura. As características básicas desse fenômeno, que já conhecíamos de sua ocorrência na Europa, na Inglaterra principalmente, é de que as plantas, elas são dobradas como se fossem penteadas. Essas plantas, elas não são baralhadas uma por cima da outra, que seria o resultado de você andar por cima da plantação, colocando tábuas, uma corda sobre o pescoço e afundando as plantas dessa maneira, como vocês viram no vídeo que o Gary apresentou. Não é isso. Isso tem um resultado completamente diferente. Nesse caso, nós temos o acamamento das plantas, termo que o nosso amigo Tony Najar gosta muito de usar, está lá ele, acamamento das plantas de maneira precisa. E também as plantas intactas, tá aqui, as plantas intactas, elas formam com as plantas dobradas uma linha muito perfeita. Não existem plantinhas mais ou menos dobradas. Ou elas estão dobradas e permanecem vivas, ou elas estão intactas. Essas são características. Em geral, no Brasil, até agora, pelo menos em todos os ciclos, nós tivemos um centro, ou 2 centros, ou 3 centros, dependendo da quantidade de círculos nas figuras. Tá? E aqui é uma ideia que vocês podem ter de um corredor formado pela figura a que nós estamos referindo, na verdade, as duas. Né? Elas teriam essas características aqui. Eu chamo de anel, o que é apenas realmente um anel, e círculo, aquilo que está dobrado por inteiro, sólido. E houve um muro de plantas intactas. Esses foram os primeiros casos que nós tivemos no Brasil, lá em Iguaçu, 2008. Antes, nós nunca havíamos tido uma única ocorrência de agroglifo aqui no nosso país. Esse foi o primeiro caso. Foi lá o Jean pesquisar. Eu sou fascinado por isso, não podia, evidentemente, deixar de ir. Quando eu cheguei lá, nesse primeiro caso, havia uma equipe da Rede Globo, de uma afiliada da Rede Globo, lá em Santa Catarina, que me perguntou o que seria isso. E eu, então, dei uma entrevista. Do nada, eu falei algo. Me veio à cabeça e eu falei. Naquela época, eu não era um expert em assuntos de agroglifo, mas veio essa intuição, eu falei. Esse vídeo foi resgatado pela Novelo Filmes de Santa Catarina e produziu o documentário Círculos, do History Channel, que foi exibido no ano passado e está sendo reexibido agora pelo History Channel, que tem a característica de ser o primeiro documentário sobre a ufologia brasileira feita por brasileiros. Até então, todos os documentários de ufologia do History, de qualquer canal, tivessem sido feitos, ou do History, desculpa, não dos demais, do History, que tivesse feito sobre a ufologia brasileira, eram feitos por equipes estrangeiras.
e esse para uma equipe brasileira. E eles colocaram os círculos, e no programa Círculo eu consegui captar isso aí. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que já foi documentado muitas outras vezes nesses países, em especial no Reino Unido. Mas é a primeira vez que sinais assim são registrados no Brasil. Quando isso passa a acontecer em um país ou uma determinada região, ele volta a acontecer, não para mais. Então, volta a acontecer. Você pode ficar esperta, esperando, porque vai ver mais desses fenômenos. Ok, falei. Isso foi 2 dias depois do agroglifo surgir. Logo no final da semana seguinte, nós tivemos mais agroglifo lá. Estava certo. Exatamente igual ao primeiro, na propriedade do seu Ângelo Alessio, já vamos falar sobre esse cidadão daqui a pouquinho, só que em miniatura. Aí, na metade do tamanho dos agroglifos originais do final de semana anterior. E aqui, logo no início desse fenômeno no Brasil, já foi feita uma descoberta extraordinária que os nossos amigos ingleses não conseguiram perceber até agora. Pelo menos da maneira como nós detectamos aqui em nosso país. Um grupo de estudantes de universidades da região de Xanxerê, por curiosidade, foi até essa propriedade do seu Ângelo Alessio, e a gente sabia, como todo mundo sabia, que naquela ocasião, em 2008, em toda aquela vasta área do oeste de Santa Catarina, não havia telefonia celular, exceto nas grandes cidades, Xanxerê, Chapecó. Então, você poderia ir para Ipuaçu com o seu celular e desligar ele. Quando você fosse voltar para a civilização, não vai falar isso para ele, você liga de volta o seu celular. Não tinha sinal nenhum. No entanto, esses rapazes e moças aí, notaram que os telefones tocavam. Coisa esquisita. Dentro do celular, dentro do agroglifo. No dia seguinte, eles retornaram a esse agroglifo, dessa vez, com telefones de 4 operadoras e de 4 marcas diferentes. E todos eles não só fizeram, como receberam chamadas e mensagens dentro da agroglifo. Quando eu mostrei isso aqui para o Gary, quando eu veio pela primeira vez no Brasil em maio, ele ficou impressionado. Eu próprio, mais tarde, confirmei isso com o meu próprio celular. E de dentro do agroglifo você faz ligação. De fora do agroglifo, não. As coisas acabam. Aí, tudo bem. Aquilo foi em 2008. O raio caiu aonde? Em Ipuaçu. Aí, em 2009, esse raio resolve cair de novo na mesma cidade. Em Ipuaçu. Na mesma propriedade onde surgiu aquele último agroglifo que eu mostrei, aquele pequenininho. É a propriedade do seu Ângelo Alessio. Esse agroglifo aqui, meus amigos, surgiu em plena luz do dia, como vários outros. No dia 30 de outubro, essa senhora Bernadette Trevisan, que havia trabalhado na propriedade do seu Ângelo Alessio, e tem um barzinho numa rua de Ipuaçu, numa das 6 ruas de Ipuaçu, de onde se vê a propriedade do homem, de onde se vê esse trigo. Ela olhou para a propriedade, está tudo bonito, tudo legal. Meia hora depois, ela, não sei por que cargas d'água, olha de novo para a propriedade, que havia um amassamento na planta. Ela falou, meu Deus, tombou uma máquina. E ela ligou para o marido, que ainda trabalhava na fazenda. E ele falou, não aconteceu nada. Nós acabamos de passar por aquela área ali, que ela descreveu, onde seria o amassamento, não encontramos nada. As pessoas foram até lá. Chegando lá, elas viram isso. Uma figura extremamente complexa, indicando uma evolução do fenômeno de apenas um ano para o outro, de que 300, 500, 1000%. Vejam essa figura, que formato teria. Pontas retas. Eram dois triângulos que se sobrepunham, formando, por sobreposição, um terceiro triângulo. As características super presentes. Veja, as plantas super bem dobradas, há uma distinção muito clara entre a área dobrada e a área não dobrada, como vocês podem ver aqui. E isso é uma coisa rara. No Brasil, nós tivemos, primeiro, um círculo e um anel.
Tchum. Depois, já 2 triângulos formando por sobreposição um terceiro. Vejam as características. Hoje a gente interpreta melhor essas características após termos feito algumas descobertas no agroglifo de Prudentops, eu e Tony, e após termos frequentado os agroglifos lá da Inglaterra, que é a seguinte: as plantas, elas têm uma direção predominante de dobra, de um ponto para outro, mas tem sempre um facho de plantas mais próximo das intactas que corre no sentido contrário. Isso é característico dos agroglifos e nos mostra a sua legitimidade. Eu estive alguns dias depois nesse agroglifo, examinei os caules, fiz análises também eletromagnéticas, já não havia mais nada, e aí, nesse mesmo agroglifo, eu fiz o teste do celular. Na ocasião, eu tinha um iPhone 3S, e com ele eu fiz ligação e recebi ligação dentro do agroglifo, confirmando aquele fato que foi descoberto no ano anterior. E em toda aquela vasta região de Santa Catarina, ainda não havia telefonia celular. O meu erro foi não ter lembrado de checar a conta telefônica para ver se a ligação foi cobrada. Vai que alguma outra coisa carregou o sinal que não a operadora. Mas agora, quando a gente chegar perto de um agroglifo onde não haja telefonia celular, nós não vamos cometer o mesmo erro. Tá? O interessante é o seguinte: as pessoas me perguntaram no ano anterior por que Ipuaçu? Lá no interior do interior. Eu sabia responder. No ano seguinte, aconteceu de novo em Ipuaçu. Aí que eu sabia menos ainda responder. Que poderia, então, ter acontecido em qualquer outro lugar, mas aconteceu em Ipuaçu. E no ano seguinte, em Ipuaçu. E no outro, em Ipuaçu. E no seguinte, em Ipuaçu. Peraí. Até 2015, que antes de surgir em Ipuaçu, apareceu em Prudentópolis. E a gente até ficou com medo de já não aparecer mais em Ipuaçu, mas apareceu também lá, depois. Vou chegar nisso. Olha a figura ao que eu me refiro, tá? Isso é o que foi visto no campo. Essas áreas mais escuras, né? Como essa aqui em cima, essa aqui e essa aqui, eram de plantas dobradas. Aqui nós temos um triângulo de lados iguais, né, isósceles, sendo que esse triângulo tem um lado tal que ele dá o triplo do diâmetro do círculo. Esse triângulo menor, que também surgiu na planta, por sobreposição, ele formou um triângulo menor, ainda que os dois, que é um triplo da área desse, que é o triplo da área desse. Então, essa é, na interpretação de um dos consultores da revista UFO, o engenheiro Paulo Eduardo Pilon, uma homenagem ao número 3. Aliás, essas figuras têm sempre sido analisadas sob o ponto de vista de uma mensagem contida na geometria, que é matemática, proveniente de uma forma de inteligência. Todos os cientistas concordam com isso, defendem isso. E Carl Sagan foi o que exteriorizou isso. O fato de que, quando nós estivermos na iminência de ter um contato com uma outra civilização, a forma de comunicação com ela será matemática. Não vai ser inglês, não vai ser português, não vai ser chinês, vai ser matemática. E geometria é matemática pura. E isso é que nós vimos ontem na palestra do Gary, e é isso que nós vimos em abundância nos agroglifos no mundo inteiro. E agora também no Brasil. E aí chegamos ao ano de 2010. O que aconteceu? O raio caiu pela terceira vez na mesma cidade de Ipuaçu. Que raio é esse, hein? Pelo amor de Deus, Ritominho, fala que raio é esse. Que cai sempre no mesmo lugar. Agora, em 1 de novembro, vocês estão vendo que, além de cair no mesmo lugar, ele cai assim, dentro de uma mesma época, de uma janela de ocorrência. Esse caso foi o único que eu não fui pesquisar, porque quando eu fui informado dele, a plantação já tinha sido colhida e eu estava num táxi do aeroporto de Porto Alegre para ir para Buenos Aires fazer uma palestra. Infelizmente não pesquisei, mas o caso aconteceu. Aí chega 2011, e o fato novamente acontece no mesmo lugar, na municipalidade de Bom Jesus, que está ali no entorno de Ipuaçu. Assim, vamos dizer que o fenômeno ocorra num raio de 30 quilômetros, 20 quilômetros de Ipuaçu.
Iguaçu. Aí, na região de Bom Jesus, aconteceu esse fato no dia 31 de outubro. Observe sempre as datas. Aí mais uma fotografia de Bom Jesus, dia 31. E aí aconteceu o seguinte, eu estava indo pesquisar uma ocorrência um pouco mais para frente. Peguei meu carro, fui até a Palmas, no sul do Paraná, e aí eu parei para almoçar, para tocar a viagem, mais uns 70 quilômetros de viagem, para ir chegar em Iguaçu para investigar uma ocorrência lá. Quando alguém me liga, o colaborador da revista, o Paulo Poiano, me liga dizendo, Jeva, surgiu um agrogrifo antes de você chegar em Iguaçu, na cidade de Ouro Verde, era dia 4 de novembro de 2011. Vai lá ver, foi descoberto agora. Eu fui lá ver o agrogrifo. E eis que fui a primeira pessoa a entrar nesse agrogrifo, que havia sido descoberto às 11 da manhã, a partir do prédio da prefeitura, que é o único na cidade, tem uns 4 andares. Só do andar de cima. E aí eu descobri que as prefeituras de boa parte dos municípios pequenos do interior de Santa Catarina não abrem à tarde. Porque não tinha ninguém lá, eu tive que meio que invadir a prefeitura para chegar no terceiro e quarto andar, não tinha ninguém para explicar onde era o agrogrifo. E de lá, como eu sabia que era a partir dali que se viu, de lá eu vi o agrogrifo com uma certa posição, e eu segui a intuição e fui. Cheguei lá e encontrei essa figura. Encontrei o centro da figura, encontrei a figura perfeitamente acamada, as suas plantas estavam dobradas como se fossem penteadas no sentido horário, piriri, pororó. Gente, foi muito interessante esse caso aí, porque, mais uma vez, houve a possibilidade de se entrar, assim, inicialmente, sem que haja qualquer vestígio humano. Não houve ninguém ali passeando antes, como em casas anteriores em que eu cheguei, em que já havia visitantes por ali. E eles tinham vindo já no dia anterior e feito bastante bagunça, pisoteado, como é natural. Aqui não havia nada. Eu segui toda a região, dei uma olhada por perto, não havia absolutamente nenhum vestígio. E, apesar disso, nós divulgando essas informações constantemente na internet, na revista UFA, etc. tal, a comunidade ufológica brasileira, ou seja, os pesquisadores brasileiros, ainda torciam o nariz para isso. Bobagem, Gevaé, isso está inventando esse troço. Chegaram a falar isso. Isso eu não estou falando dos céticos, eu estou falando do fogo amigo, Gênero. Você lembra quanta paulada eu tomei? Porque eu defendia, gente, os agroglifos estão surgindo, os crop circles estão surgindo no Brasil. E ninguém se mexia para ir pesquisar, era só o Gevaé, só o Gevaé, só o Gevaé. Não era só eu falando, era eu que tomava todas as porradas. Não tinha outro lombo bacana ali para levar. Dele era o meu. Até que chegou 2012, mais uma vez, mais um caso extraordinário, dessa vez na entrada da cidade de Ipuaçu. Olha lá, ó, tá vendo a estradinha? Aqui, mais ou menos, nessa posição, já está a entrada da cidade. Só que esse agrogrifo teve a infelicidade, ou pelo menos as inteligências que o produziram, tiveram a infelicidade de fazerem o desenho na propriedade de uma senhora evangélica. Essas assim, da tabernáculo, não sei do que, pentecostal, essas coisas assim mais bravas. E por que a infelicidade? Porque essa é uma figura excepcional. Vejam alguns detalhes dessa figura. Olha só. E aqui nós temos muito poucas fotografias, porque ela simplesmente impediu que as pessoas entrassem na área. Nem mesmo o prefeito foi lá dialogar. Né? O nosso amigo, Denilson, né? Barriga Verde, ele fala assim, seu Zé Vael, desde que esse troço está aparecendo aqui em Ipuaçu, é o verbo tendo que dar explicação para a imprensa, seu Zé Vael. O senhor tem que me ajudar, seu Zé Vael. É o verbo. O fato é que até o Denilson foi acusado de estar num conluio no Gevaé para produzir isso, para implementar o turismo em Ipuaçu. Turismo em Ipuaçu? Fala sério, não tem nada lá, nada. Tem plantações de trigo, às vezes soja, e tem suinocultura, mas nada. Não tem que falar de turismo lá, tem 6 ruas a cidade.
né? Então não tem como se falar sobre isso. Olha, amigos, esse é o sketch, o croquis deste agroglifo de 2012. Nós temos uma figura grande, tá? Um círculo grande, de 40 metros de diâmetro, portanto, respeitabilíssimo. Nós temos 30 círculos ao redor, que são esses que você vê na foto. Ó, tá vendo? Sendo que um deles está com as plantas dobradas no sentido horário, o outro no sentido anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário. 30 figuras. Não são 29, não são 31, são 30 figuras. Esse conjunto está ligado a um complexo menor, um conjunto menor, através de um corredor de 10 metros. Não podemos fazer grandes investigações dessa figura, porque a Nossa Senhora lá, a proprietária, proibiu terminantemente que se fizesse qualquer coisa, inclusive passou a máquina e detonou o agroglifo naquela mesma manhã. É terrível. Por isso que a investigação dos agroglifos exige celeridade, rapidez, eficiência. Nessa época em que eles estão para surgir, eu tenho na minha casa tudo pronto. Tenho uma malinha com uma muda de roupa, eu tenho drone carregado, as câmeras carregadas, equipamentos carregados, Tony já está lá esperando, quem que tiver na linha está esperando, já temos as comunidades no WhatsApp, no Yahoo Grupos e no Face. Eu recebo notícias, surgiu um agroglifo. Em alguns minutos eu me certifico da sua possível autenticidade e sua localização. Já informo todos. Jogo tudo no carro e vou. E não olho para trás. Vou mesmo, rapidamente. Passo na casa do Tony e está lá. Por quê? Você chega lá, muitas vezes o agroglifo já está destruído pelo proprietário. Eles não admitem que essas coisas aconteçam, eles não gostam que curiosos vão lá, e simplesmente eles destroem. Na maioria das vezes está acontecendo cada vez com maior frequência. Então não dá para perder tempo. Ao longo do trajeto, na ida, conforme eu vou entrando em locais que tem sinal de celular, passando pelas cidades do Paraná até entrar em Santa Catarina, eu vou me atualizando, dirigindo e falando. Ligando para o dono do posto de gasolina da cidade, do hotel, o seu Jorge Dalzotti, que é funcionário da prefeitura, o Marcelo, que está lá, que é Franzosi, que sempre nos informa, para obter mais informações do fato, para já ir direto nele. E retransmitindo essas informações para alguém que possa retransmitir na nossa rede de contatos, para que outras pessoas tenham a possibilidade de também ir e conviver, ver esse fenômeno, conhecer esse fenômeno. Foi assim que aconteceu em 2013, quando nós fomos avisados de que havia não um, mas 2 agroglifos de novo em Ipuaçu. Eram, o primeiro deles, uma espiral de 13 voltas, que foi, de quase 60 metros, que foi produzida em plena luz do dia. Ela terminava numa espécie de ampulheta, como notou o Tony. Ela está em sentido horário, vejam, são 13 voltas perfeitas. Nós andamos tudo isso aqui, gente. Experimente fazer isso num papelão, tá? Aí chega. Detalhe, como disse o Gary ontem, nós não tínhamos percebido, Tony, essas figuras surgem em aclive. Essa estava no bairro da aclive, debaixo de uma chuva. Nós ficamos encharcados, lameados. Só que nessa ocasião aconteceu um fato. Uma amiga, que é uma das colaboradoras da revista UFO, me ligou na véspera e falou: Gilmar, vocês vão lá investigar o agroglifo? Vamos. Eu gostaria de ceder a vocês o meu helicóptero. Você aceita? Deixa eu pensar. E que helicóptero! Saiu de Jaraguá do Sul até Ipuaçu, 400 quilômetros, para a gente poder fazer a primeira investigação ufológica de helicóptero, de um agroglifo, na história da ufologia. Aí, Tony, bacana, né? E entramos com o pé todo enlameado no helicóptero. Viu? Isso aqui foi produzido entre 6 e 7 da manhã. Como é que a gente sabe? Porque a pessoa que descobriu, o seu Vladimir Bisoli, ele descobriu às 7 da manhã. E
E havia uma pessoa caminhando na rua que passa em frente a esse campo, que olhou para o campo, era uma pessoa insone, caminhando com seu cachorrinho, e não viu absolutamente nada. E uma hora depois, às 7 horas, estava lá finalmente a figura. A outra figura desse mesmo dia era esse círculo que tinha dentro dele um hexágono, e tinha dentro desse hexágono um eixo, aqui, esse eixo aqui, e 3 círculos, 2 menores e um maior, sendo que o diâmetro dos menores, era metade do diâmetro do maior. E detalhe, aquilo que nós hoje sabemos, a assinatura do autor, que é um rabicho aqui, ó, um rabichozinho assim, um rabinho de rato, um rabichozinho ali e um rabichozinho aqui. No caso de figuras como essa, em que as plantas são dobradas em vários elementos, dá para você determinar a sequência com que essa figura foi produzida a partir da análise das dobras. Porque você vai encontrar planta sobre planta dobrada, indicando que, por exemplo, esse círculo foi produzido primeiro, porque o hexágono, produzido depois, tem plantas jogadas por cima do círculo. E assim vai. Você vê isso com clareza em muitos agroglifos. Está aqui a primeira figura vista do chão e a segunda figura vista do chão. Eu acho que eu tirei desse PowerPoint o passeio de helicóptero. Mas tem outras filmagens aí para vocês verem, tá? Aí chega 2014. O raio caiu aonde, gente? Em Iguaçu. Sério? Como é que pode uma coisa dessa? Eu estou brincando aqui, mas é verdade. Sempre na mesma região. Óbvio, já desde a segunda vez, a terceira vez, desde a primeira, a gente tentou identificar o que havia, afinal, em Iguaçu, que atornava, pelo menos sob os olhos das inteligências que produzem esse fenômeno, uma cidade diferente, especial. E não conseguimos encontrar nada até agora que fale, pô, Iguaçu tem isso, tem aquilo. Enfim, essa figura surgiu no dia 26 de outubro, no dia em que aquela senhora estava sendo reeleita. Sabe de que eu estou falando, né? Foi ela, mas poderia ter sido aquele senhor. Que grande diferença seria para nós, né? Todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, no mesmo esgoto. O fato é que, sendo um domingo, a estrada estava limpa, eu recebi o sinal e eu fui para Iguaçu. Lá vai o Gero, tomando multa uma atrás da outra. Deu quase R$1.000, R$1. Não é minha carteira. Mas eu vou botar lá o carimbão, sou pesquisador de agroglifo. Só tomei multa por causa disso. Aqui, eu cheguei nessa figura e essa história foi muito interessante. Por sorte, eu tenho alguma coisa que me atrai. Tanto que vejo, o primeiro que aconteceu 2 dias depois de eu me mudar para Curitiba. A minha mudança para Curitiba. De água. O fato é que, nesse caso, também a intuição me levou para esse ponto, esse lugar, e até Iguaçu, conversando por telefone onde eu conseguia sinal, eu já vi luz que vai até Chapecó, de Chapecó vai para Santa Catarina, Nonoá, e vai lá, se perde para muitos lugares dos Pampas. Então, ali, chegando próximo de Iguaçu, tem a estrada, vamos dizer, oficial, asfaltada, e um pouco antes uma estrada não pavimentada, uma estrada de chão. E é uma poeirama brava, poeirão, uma lamaceira quando é chuva, uma coisa terrível. Mas eu falei, eu vou pegar tudo ali, porque vai que ele está nessa área rural, dessa direção da cidade de Iguaçu. Se eu pegasse a outra estrada, a estrada de asfalto, a oficial, eu teria que entrar na cidade e dali explorar os seus arredores para descobrir onde estava a figura. Indo já por uma estradinha que cortava a zona rural, eu já estaria nela, na zona rural. Então, eu já mataria ali
a uns 20%, 10% de campo a procurar. E deu certo. Porque, de repente, dirigindo, vendo a cidadinha lá adiante, eu olho para o lado esquerdo e estava ali um dos agroglifos amassados. O amassado. Aquele que o proprietário tinha destruído logo nas primeiras horas. E como eu sabia que o outro era perto, eu falei, bom, agora é achar o outro. Lá na frente eu encontro um carreador. Sabe o que é carreador? Estradinha de fazenda, né? No meio das plantações. Eu falei, eu vou me embrenhar por isso aqui, vou ver o que vai dar. Ah, dito e quero, dito e feito. Ou tiro e quero. E eu cheguei nesse agroglifo. Meu carro é esse pretinho aqui, ó. Tá? Olha aqui, esse é uma Duster. Era uma Duster. Imagina, esses carros já estavam lá quando eu cheguei. Esse pretinho, olha o tamanho desse objeto. Mas é evidente que você não consegue definir formato, o tamanho, a partir do solo. Porque isso aqui, na avaliação do Tony, de um ponto a outro, daqui até aqui, tem 150 metros. É uma quadra urbana e meia. E vocês estão observando que ainda tem mais um círculozinho aqui ao redor, ó. Estão vendo? Mais um círculozinho aqui, ó. Bem, eu tinha, naquela semana, mudado meu remédio para pressão. Eu gosto de dar os detalhes para vocês sentirem como é que é a pesquisa ecológica. Porque eu menti esse detalhe, mas é bom que vocês saibam. Eu tinha mudado meu remédio para pressão. E não estava totalmente adaptado a ele. Eu cheguei ali perto de 1h da tarde. O sol estava esturricando. Eu tive que subir esse aclive aqui, ó, tá? Até aqui, que dá o quê? 200 e poucos metros. No meio do trigo. Sol na cabeça. Sentindo torturas porque o remédio da pressão não estava fazendo o efeito como deveria até aquele momento. Chega aqui e começa a caminhar pelo agroglifo. Várias vezes sentindo tortura. Dificuldade. Quando não é chuva, é sol e de uma maneira ou outra você tem que enfrentar, passar por aquele trigo, às vezes o trigo é alto. Enfim, não é fácil fazer a pesquisa, mas vejam como é compensador. Eu não consegui ter nenhuma ideia de como esse agroglifo era. Até que me posicionei aqui e subi o drone da UFO. Naquela ocasião era um Phantom 3 profissional, hoje nós temos um Phantom 4, e conforme o drone foi subindo, à medida que ele chegou perto dos seus 300 metros, você vê no visor, né, no iPad, quando ele transmite de volta, é que você vê a figura. E quando eu vi aquela figura, passou tonteira, passou tudo. Eu fiquei extremamente assim, excitado. A vontade que a gente tem é de fazer toda a documentação rapidíssimo. Voltar para o hotel e mandar isso para todo mundo ver. Mandar isso para o Brasil inteiro. Essa é a grande obsessão que os ufólogos têm, né? De dividir informação. Aqui nós temos o agroglifo a que eu me referi agora há pouco, que é esse aqui, né? Aquele fiozinho em volta, olha, um arco, um pouco mais que um arco. E a figura tem toda cerca de 150 metros de uma ponta a outra. Essa seria, também na interpretação do Tony, importante que se diga que o Tony não faz isso assim alegremente, ele é perito policial, tem mais de 30 anos de carreira, ele faz isso como profissão, e é justamente por isso que em 2013 eu falei, Tony, vem comigo dessa vez, dá um jeito no teu trabalho. Vamos lá para Iguaçu, naquele caso do helicóptero, para você fazer um laudo pericial, dizendo o que ele fez, para que as pessoas vissem um profissional, foi lá, periciou o agroglifo e determinou que não havia nenhum sinal de manipulação humana da figura. Muito bem. Aqui nós temos um videozinho desse agroglifo que eu fiz. Você pode clicar? Eu que fiz. Eu não era muito bom piloto de drone, eu ainda era manicaca. Hoje eu faço umas brincadeirinhas mais bacanas. Era manicaca. Então tá, dá uma olhadinha. Vou ter até uma musiquinha para vocês não perceberem até no barbeiragem. Vou ter Midnight do Coldplay. Sobrevoando.
desse agromico, os seus diversos elementos. E hoje eu reconheço que ali havia aquilo que nós vimos lá em Prudentópolis, uma rama de plantas no sentido dobrado inverso, a maioria delas. Eu vou mostrar aqui um instantinho. Vejam os detalhes. As plantas estão excepcionalmente bem dobradas, elas não estão uma por cima da outra. Está vendo aqui, ó, isso aqui, ó, as plantas dobradas no sentido inverso da maioria. As plantas estão sempre bem dobradas, como diz o Tony, acamadas. Não tem planta sobre planta. Se você passa com um trator, um carro, ou mesmo se você faz aquele troço com tábuas, na expectativa de dobrar as plantas, não só você mata as plantas, como você faz com que elas se embolem umas por cima das outras, misturado com terra e com barro. Essa, enfim, é a figura que se vê a partir de 300 metros de altura. Realmente é um surpreendente. Vejam os carros estacionados, e isso aqui está no acrílico. Só que nesse caso, ao contrário dos casos, de alguns dos casos que o Gary mostrou ontem, nós tínhamos centro. Nós temos um centro aqui e nós temos um centro aqui. Pode passar, Júlio. Aí chegamos a 2015. Então o fenômeno aconteceu lá. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 vezes. Aí chegamos a 2015. Tomamos uma surpresa. O período de ocorrência dos agroglifos em Santa Catarina é do final de outubro, meados de novembro. Vamos dizer assim, do dia... algum caso aconteceu tipo dia 13, 14, mas geralmente a última semana de outubro, a primeira de novembro, máximo a segunda de novembro. Mas, praticamente um mês antes disso, surgiu uma figura não em Ipuaçu, mas em Prudentópolis, que é uma cidade que está a 200 quilômetros de Curitiba. Ou seja, ali, no quintal do Gevaer. Os caras tiraram dó de mim, né? Porque milão de multa, não tem condição. Mas 200 quilômetros é um passeio no parque, é como no supermercado. Dá para ir fácil pesquisar. E naquela manhã eu fui lá e pesquisei. Essa figura surgiu no dia 6 de outubro, que são 2 anéis, né? Um círculo central. Havia nesse círculo central o centro dele, e nesses 3 círculozinhos também havia centro. Como se houvesse ali sido enfiado alguma coisa. E nenhum sinal da ação humana. Nessa área aqui, passa uma rodovia. Prudentópolis está aqui para frente, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro aproximadamente. Essa propriedade é do seu Tito Santini. Tá? Aqui nós temos ela sob um ângulo, há algumas pessoas ali. Aqui o croquis elaborado pelo Tony, tá? Nós temos o tamanho final. E um videozinho produzido pelo pessoal da Novelo Filmes, que fez o documentário Círculo, que está na internet, deve pegar no YouTube, tá? Só para ter uma
desde o primeiro momento que eu fui a um agroglifo, lá em Ipuaçu, eu fui consultado pela imprensa, como vocês viram ali, né? E todas as vezes que eu tive oportunidade, em especial em alguns programas assim que você se alonga mais, eu falei, pedi, chamei, quase implorei para que outras pessoas pudessem vir examinar esse agroglifo. Que pessoas? Engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, pessoas ligadas ao campo. Essa é uma área de imensa produção de grãos, no oeste de Santa Catarina. Existem inúmeras cooperativas ali, algumas que são enormes, com dezenas de engenheiros, de profissionais ligados ao campo. Além do que, há uma boa quantidade de universidades com cursos de engenharia agrícola, de biologia, de áreas, enfim, de disciplinas e profissões afins, e pessoas que poderiam vir aqui fazer a mesma análise que eu estou falando, para que não fosse apenas um ufólogo, que, aliás, não entende nada de trigo, falar sobre isso. Havia essa necessidade e ainda continua havendo, porque essas pessoas não vão aos agroglifos. Ao contrário, criticam, detonam, denigrem com um ceticismo, sem terem ido ver. Cientistas que se manifestam de uma maneira jocosa com relação a esse fenômeno, contrariando a lei mais básica da ciência, a neutralidade. Primeiro, ver do que se trata, para daí eu emitir alguma opinião. Ao contrário, eles já emitem a opinião. Querem um exemplo? O nosso todo-poderoso Marcelo Gleiser, que é o principal cientista brasileiro, a estrela que está sempre em evidência nos canais internacionais que se trata de astronomia. Desde quando um astrônomo entende alguma coisa de plantação de trigo? Então nós vamos começar a consultar engenheiros agrícolas para nos falar sobre pulsars, quasars, sobre o universo. Mas ele, sem a menor cerimônia, ele simplesmente falou que isso é um pessoal lá no oeste de Santa Catarina que enche a cara, vai lá e faz isso. Nem sequer essa é uma crítica digna de alguém de ciência. Imaginem vocês. Então, esses fatos são lamentáveis, porque o ceticismo, dessa maneira, ele é destruidor, fazendo com que nós, ufólogos, sejamos igualmente duros nas nossas contra-colocações. Eu tenho sido, chamei inclusive Marcelo Gleiser para o debate, em todos os meios. Claro que ele viu, até porque os seguidores dele informaram ele. Ele nem sequer respondeu. Gostaria muito de poder ter um debate sobre agroglifos com ele. Celular? Não, nesses casos já havia esse sinal de... já tinha cobertura. Fui naturalmente a essa figura, né? Está aí. Vocês vão vendo com o tempo que o Jeva está ficando velhinho, a barriga está aumentando, o cabelo branqueando. É. Mas vamos lá. Está aí a imagem também feita pelo exigente Tony Najá. E aqui nós temos uma situação. Em todos os agroglifos, o Kelly já falou sobre isso ontem, eu reforço aqui. Não é só lá que acontece, aqui também. Em todos os agroglifos há uma situação, há algo que está ali para a gente descobrir. Um detalhezinho, uma coisinha. Nesse caso aqui, é o fato de que essas duas, entre aspas, pétalas, que aparentemente são iguaizinhas, essas outras duas pétalas, essas duas são ligeiramente maiores, menos de meio metro. Um detalhe, parece que eles fazem isso para ver se nós somos capazes de descobrir tais detalhes. Nessa área do agroglifo havia quase 6 metros lá, poderia passar tranquilo. E aqui havia um estrangulamento em que você praticamente não podia passar. Claro, você ia amassando, né? Mas não tinha um caminho feito ali, né? É muito interessante. Nós temos também um vídeo que foi usado no programa Circos, né? Em que a gente vê isso de cima. Mais um pouquinho para você. Infelizmente esse vídeo é curto. Veja, sempre à beira de... Desculpa.
sempre à beira de estradas. Como notou no artigo que publica sobre a nossa viagem da Terra, lá. Sempre à beira de estradas. Sempre onde se pode ir. Sempre acessíveis a quem esteja a pé, exceto se tiver problema de pressão. Tá? Aqui a estrada passa aqui. Essa é a estrada Vista Alegre. Passa, perdão, aqui, ó. Ali, ó, a estrada Vista Alegre. Olha o tamanho dessa figura, descomunal. Essa história, aliás, essa que eu vi, aliás, tem uma história muito interessante. Eu gosto, mais uma vez, eu falo para vocês que eu gosto de contar essas histórias, para que vocês participem dessas descobertas e investigações. A história é a seguinte. Já estava na cidade, há uns 10 dias, a equipe da Novelo Filmes produzindo o documentário Círculos, por contrato com o History Channel. Eu havia estado em Iguaçu no final de semana anterior para gravar com eles. E eles já estavam ali esse tempo todo aguardando que algum agrogrito surgisse e nenhum surgia. Não aparecia nenhum. E aos poucos o trigo foi sendo colhido. Foi sendo colhido por aquela região toda. Sendo que no domingo, aquele domingo, dia 31 de outubro de 2015, a última plantação em que ainda havia trigo a ser colhido era aquela, a plantação do Sr. Jacobson. E a Cíntia Domit Bittar, que é uma das proprietárias da Novelo Filmes e produtora do filme, ela já angustiada, porque eles já estavam ali quase mais de 2 semanas, eles tinham que voltar para Florianópolis, enquanto os colegas já... Tchau, Tony, boa viagem, vai em paz. Tchau, Tony. Está indo para a República de Curitiba. Abraço do Moro. Né? E ela, angustiada, ela pegou um carro. De procurar e encontrá-la, ela foi. E pegou a linha Vista Alegre. E não é que ela chega num ponto, tem aquele agrogrito imenso, na última plantação de trigo que ainda remanescia naquela área, que ia ser colhida naquele dia. E o Sr. Jacobson, então, compreendeu e falou, foi amanhã. É incrível como essas coisas acontecem. Então, aí eles me chamam, me ligam, eu estou em Curitiba, e ela fala, apareceu aqui, Gerson, pode voltar. Pelo amor de Deus. Lá vou eu. No final de semana eu já tinha percorrido 1.000 quilômetros de volta para Curitiba e Iguaçu. Mais 1.000 quilômetros de volta, mais 1.000 reais. Se nós tínhamos dúvida se o fenômeno voltaria pelo menos até o ano passado, 2 cidades em que isso acontece. A época é por todo outubro. Será que esse ano eles não vão surgir em alguma cidade aqui de São Paulo? Ou outra do Rio Grande do Sul? Vamos esperar. Mas tem mais ainda para ver. Em 2016, em Prudentópolis, primeiro, no dia 27 de setembro. Vejam, em 2015, foi 6 de outubro. Ele adiantou alguns dias, quase 10 dias, para surgir em Iguaçu em 2016, na propriedade do seu Eric Hickley. Essa é a Fazenda Estrela. Mais uma vez, passa ao lado a uma linha, é a linha Galícia, uma estrada sem pavimentação, mas isso aí, gente, está a 5, 6 quilômetros da cidade de Prudentópolis, uma cidade de 60 mil habitantes. Imaginem vocês. Tá? Aí nós temos o Vitão paradinho aqui, aí nós temos a figura, já vai voltar. É sensacional. É uma
flor da vida que surgiu nessa plantação viçosa de trigo do seu Eric Rippey. Ele não gostou muito da brincadeira, não, né? Mas pelo menos não teve ignorância de colher a plantação, de passar a máquina sobre a plantação, e deixou que a gente fizesse as nossas análises. Observe, uma figura complexa do nada. Essa mesma figura foi a origem de duas muito importantes descobertas feitas pela equipe da revista UFO. Vamos tratar disso aqui um instante, né? Aí vocês estão vendo a figura. Eu estou ali com o Tony, historiando a figura. A gente tem que caminhar por ela, né? Dá uma pausa aí, por favor. Tá? Isso, obrigado. Aí nós fizemos duas descobertas a respeito dessa figura. Essa, aliás, é a figura de uma das camisetas que o Roger produziu. Quem tem essa camiseta? Quem está com essa camiseta ali? Está vestindo ela? Se levanta, por favor. Olha lá, o Roger pegou. O Roger é aquele camarada que está lá, ó, lá na porta. O Roger fez toda a vetorização da figura e fez uma camiseta belíssima. Eu, quando tive com o George Tsoukalos, agora, lá do alienismo passado, em São Paulo, fui com essa camiseta. Tem que ir uniformizado, né, Roger? Para mostrar que a que tribo a gente pertence, não é verdade? Tudo bem. Aqui, gente, duas descobertas foram feitas. A primeira, eu e o Tony colhemos plantas dentro do agroglifo e solo dentro do agroglifo. E para fazermos a comparação, colhemos também plantas e solo fora do agroglifo. E íamos fazer a análise microbiológica desse material no Departamento de Biologia da Universidade Federal do Paraná, onde o Tony tem uma amiga, professora, que iria se prestar a esse serviço. Ocorreu, e 2 dias depois disso, eu vim para Campinas, e de Campinas para São Carlos, fazer uma palestra do professor Fernando, convite dele. Eu soube pelo Tony que ele foi entregar as amostras para aquela professora e ela estava de férias, estava na Europa. E ele não sabia quem entregar. E conversando com o professor, no carro, eu não conhecia pessoalmente, ele falou, como é que é? Vocês viram o jeito de falar, como é que é, Joé? Você tem amostra? Como assim amostra? Todo uruguaio, né? Pode chamar de gente. E ele, eu falei, olha, o Tony não está conseguindo entregar as amostras, sensacional. Mas como assim? Nós podemos fazer essas análises aqui na Universidade Federal de São Carlos. Eu sou microbiologista, a minha companheira Nádia, que estava aqui com ele, é pós-doutorada em microbiologia, tem trabalhos publicados. Então, juntou o que a gente precisava com o que a gente desesperadamente queria. Alguém que pudesse fazer análises com a capacidade técnica e qualificação que tem esses dois cientistas. Eu, na hora, falei para o Tony, manda para o CETEX, para cá, deu endereço, tal. Na segunda-feira, depois de eu ter feito a palestra, na segunda-feira, o professor recebeu, e durante aquela semana ele fez a análise, e ele descobriu uma coisa impressionante. Ele não conseguia acreditar. Ele me ligou desesperado para Curitiba. Givaê, eu sou um cientista. Givaê, eu não consigo entender isso, Givaê. Que foi, Fernando? Calma, 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 fala para nós. Aí ele falou o seguinte, que todas as amostras que nós colhemos, de plantas e de solo, dentro do perímetro do agroglifo, deram 0 para a reprodução microbiológica, microbiana. E as amostras que foram colhidas na área ao redor, tinha a vida microbiana abundante, normal, como é de se esperar. Ou seja, a mesma energia que foi usada para produzir esse agroglifo, que é uma energia, esterilizou essa área. Não havia vida microbiológica. Nós já sabíamos que você não encontra aqui dentro passarinho, grilo, barato, não encontra nenhum inseto, nenhuma avezinha, nada, dentro do agroglifo. Mas, isso chegar ao nível da vida microbiológica,
tem que ter alguma energia muito forte e ao mesmo tempo muito sutil. Por quê? As plantas não foram afetadas. As plantas não morreram com essa esterilização. E vejam que sacada. Que é um cara, um cientista, um homem à frente do seu tempo. Na hora o professor já pensou, Gevaera, eu estou pensando aqui em inúmeras possibilidades. Se nós conseguirmos ver que tipo de energia é essa, nós resolvemos o problema de infecção hospitalar no Brasil e no mundo. Imagine vocês. Na hora, o Fernando já pensou nisso. Isso aqui, essa foi uma descoberta nunca feita antes em lugar algum. Passados uns dias, eu fui a Milão, no Congresso Mundial de Ufologia, onde havia vários figurões, fazer palestras sobre outro assunto, a abertura ufológica do governo brasileiro. Só que lá estava se falando sobre o hieroglifo também. E eu contei sobre isso. Os caras como Jaime Maussan, o próprio Gary King, o Ricardo, o Roberto Pinotti, outros ufólogos de nome, ficaram escandalizados com essa descoberta. Ficaram impressionados com isso, porque isso é algo altamente significativo. E nessa ocasião ainda, nós não tínhamos o resultado de um outro exame que foi feito aqui pelo físico e especialista em telecomunicações do aeroporto Afonso Pena, né? Funcionário da Embraer, aeroporto esse que é considerado o melhor do Brasil, o físico Alcides Cores. Ele veio aqui alguns dias nesse agroglifo e aqui, nessa posição, na área central, ele fez medições com equipamentos de detecção de variação eletromagnética ao redor, colhendo vários resultados. Porém, aqui no centro do agroglifo, a alguns metros de altura, 6, 7 metros de altura, invisível, havia alguma coisa, uma bomba, emitindo pulsação eletromagnética artificial, como um eletrocefalograma, fazendo assim, de vez em quando dava um pico, fazia um pico, fazia assim, um pico, algo completamente de surgir nessas circunstâncias num campo aberto. Talvez, mas num formato completamente diferente, acontecia perto de uma torre de telefonia celular, uma torre de alta tensão, mas jamais no meio do campo. E o pior, passados alguns dias, o Alcides voltou ali com os mesmos equipamentos e fez as mesmas medições e já não havia mais nada. A energia esteve presente, a forma produzindo aquele eletromagnetismo esteve presente apenas naqueles primeiros dias. Depois foi embora. E aí nós ficamos com aquela grande interrogação. Seria uma forma de comunicação eletromagnética? Porque tudo é eletromagnético. A transmissão disso para lá é eletromagnética. O SET, Projeto de Pesquisa e Busca por Inteligências Extraterrestres, usa ondas de rádio, ou seja, ondas eletromagnéticas para tentar ouvir as estrelas. Aqueles grandes radiotelescópios estão apontados para inúmeras estrelas, não só emitindo, como tentando ouvir, como se os caras tivessem que vivessem nesses outros planetas ainda usassem rádio. É querer muito, mas tudo bem, nós não temos outra forma de tentar essa mesma comunicação e se faz isso. Fazendo essa analogia, eu pensei, peraí, ondas de rádio sendo emitidas em busca de sinais de outras civilizações. E elas nunca responderam. Milhões e milhões de dólares já foram utilizados. Agora, um milionário europeu, ou russo, melhor, vai fornecer 100 milhões de dólares para que esse projeto continue até aumente as suas capacidades. Aí eu fui fazer as minhas relações. Quando foi que o projeto 7 foi implementado? Ou seja, quando esses radiotelescópios passaram a emitir sinais para as estrelas, esperando que alguma inteligência lá fora captasse, entendesse e mandasse de volta. No final dos anos 70, no começo dos anos 80. Quando os agroglifos no hemisfério norte começaram a surgir, no final dos anos 70, no começo dos anos 80. O que nós descobrimos nesse agroglifo aqui, que pode estar presente nos demais? Uma fonte emissora de energia eletromagnética. Não poderia estar aí
a resposta que nós nunca recebemos através dos radiotelescópios, eu hoje estou perseguindo essa ideia e vou em frente com isso, em busca dessa resposta. Eu hoje estou praticamente dedicado de mente, alma e corpo a esse fenômeno, que eu considero o mais importante da ufologia. Diferentemente de um caso que ocorra, a gente pode tentar fazer a recuperação dele por meio de testemunhos, evidências deixadas para nada, isso é algo que fica ali. Isso é algo detectável. Isso ficou por alguns dias aqui em cima. Então, há uma forma de se registrar isso assim por dias e tentar estabelecer a informação que está sendo transmitida aí. Quando eu falo sobre isso, várias pessoas da plateia têm alguma formação em telecomunicações, etc. Vêm falar comigo e falam: se esse sinal está sendo transmitido, ele pode ser capturado e carregar o nosso sinal de volta para quem quer que esteja transmitindo. Muito bem. O fato é que nós só descobrimos isso aqui no ano passado. Até então, a nossa pesquisa ela era muito simplória. A gente fazia as medições, as coletas, as coisas todas. Nós não sabíamos exatamente o que estávamos procurando. Nosso isolamento da comunidade de pesquisadores agroglíficos no exterior, que hoje está muito minimizado, praticamente não existe mais, também não nos dava grande resposta. Hoje nós temos isso, nós sabemos o que procurar. É diferente se eu falar para vocês: essa sala está escura, vamos todo mundo lá para fora, eu peço para um de vocês: gente, vai lá dentro e procure algo. Algo? Que algo? Algo. É diferente se eu chegar para você e eu falar: lá dentro está escura, você procura uma caneta no chão. Procurar uma caneta no chão já não é algo, é uma caneta no chão. Vai ser difícil encontrar, mas pelo menos a gente sabe o que está procurando. Aqui, a gente sabe o que vai procurar. Agora, esse agroglífico pode surgir amanhã, depois da manhã, semana que vem, lá em Prudentópolis. Eu garanto para vocês que vai surgir. Anotem o que eu estou falando. E depois em Iguaçu. E nós vamos saber o que é. Tá? Então, essas são... Pode continuar. Essas são as duas grandes descobertas que foram feitas com relação a esse agroglífico. Ontem, como bem notou o Gary, eles fizeram algumas descobertas, como, por exemplo, o negócio de enquadrar o círculo, etc. e tal, num certo momento, e depois eles perceberam quantos casos antes que ocorreram nós ignoramos essa possibilidade. Aqui é a mesma coisa, só que aqui o fenômeno do medo está no começo. Tá? Agora vai para o seu 10º ano. Mas quantos efeitos eletromagnéticos nós perdemos de sondar, de tentar ler esse trato, porque não sabíamos que isso aconteceria. Agora nós sabemos. E agora nós estamos buscando recursos. Nós já temos alguns equipamentos, temos um drone melhor para fazer as medições disso. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que eu havia falado algumas vezes. Essas plantas das pedras, elas estavam dobradas de fora para dentro. Fora para dentro. Mas aqui do lado direito, nessa beiradinha aqui, em todos os lados direitos, havia um tufo de 20 centímetros das plantas correndo de dentro para fora. Ao contrário. Como é que se produz isso? É absolutamente impossível. E aí você deve estar me perguntando: o que é esse 43 ali? Vou passar para frente. Isso aí é pichação. Isso aí é o que algum espírito de porco, né, lá da cidade fez. Já vou mostrar o que é. Né? Antes, deixa eu apresentar umas figuras para vocês terem ideia, assim, com a imagem parada, do que é o agroglífico. Aí o tamanho dele, né, os seus detalhes todos. Como nos casos anteriores, foi possível determinar quais elementos foram produzidos antes, quais depois, etc. Essa foi a forma como foi produzido o 43. O senhor Nenê Savitsky, candidato pelo Partido Verde, com o número 43, na cidade de Prudentópolis, pediu aos seus amigos, os engenheiros agrônomos, né, que fizesse o 43 ali. Quando nós fomos almoçar, e recebi uma equipe da TV Globo, ao voltarmos, estava o 43 ali.
Fizemos, então, coleta também de amostras de dentro do 43. Vai que. Eu só fui saber que isso era falso depois, né? Vai que. E as amostras não deram absolutamente nada. Assim também fez o Douglas. O Douglas Albrecht é um membro da nossa equipe, da nossa, do Paraná, então a gente tem uma força-tarefa, né? A força-tarefa dos agroglifos, né? A força-tarefa da Lava Jato, mas é a força-tarefa dos agroglifos. O Douglas também participou da pesquisa. Ele é um agrônomo muito conhecido no oeste do Paraná, ele trabalha em Foz do Iguaçu, especialista em algumas técnicas de plantio, e ele teve uma fundamental participação na determinação do estresse da planta, ou seja, a planta, depois de amassada, estando viva, ela busca por fototropismo ir na direção do solo, ela busca subir até um certo ponto. Ele fez essa análise para ver se havia alguma diferença entre o estresse dessa planta e plantas de fora para recuperarem-se ou tentarem se recuperar e voltar à posição normal, e descobriu também grandes anomalias. E assim a gente vai construindo um conhecimento científico sobre esse assunto. Um dia a gente atinge a massa crítica. Agora o Douglas também fez uma coisa excepcional. Coisa de engenheiro agrônomo. Ele mediu a área amassada desse agroglifo. E ele calculou, caminhando normalmente, um homem de 80 quilos, não é o meu caso, de 1,80 m, eu já estou com 82, né, vocês estão vendo? Né? De 1,80 m, etc. Tal, que tem um passo normal, utilizando uma tábua presa a uma corda atrás do pescoço para fazer isso na plantação, para amassar. Essa pessoa precisaria, trabalhando sozinha, 65 dias. Perdão, 65 horas. Sem parar para descansar, sem ir ao banheiro, sem comer, sem dormir. E ela não poderia se cansar. Porque se ela se cansasse, o resto da figura, quando ela estivesse produzindo, parte dela estivesse produzindo cansada, iria estar diferente. Ah, ok, vamos botar duas pessoas que a gente resolve isso numa paradinha rápida aí, são só 32 horas e meia. Ok, votamos. Elas também são duas pessoas que vão ser vistas, né? Para começo por aí. Mas não podem se alimentar, que não podem parar, que não podem fazer absolutamente nada para que o resultado aconteça. Só que teriam que ser duas pessoas com o mesmo peso, com o mesmo tamanho, com a mesma pisada, com o mesmo tamanho de pé, com tudo igual. Senão, haveria diferença entre as partes do agroglifo. Se você botar 4 pessoas, você só aumenta o problema. 8, 10, 12, você vai aumentar o problema. Porque cada pessoa pisa de uma maneira. Então, com isso, você derruba rapidamente as alegações dos céticos de que isso é feito com paus e cordas. Porque a figura, em toda a sua extensão, é homogênea. As plantas são dobradas iguais. Elas apresentam as mesmas características. O tempo todo. Não há alteração. Tá? É incrível. E é conhecimento. É fato. Não é algo que se chute. É informação que hoje pode ser levada em consideração em qualquer. Ok. Aquilo que nós mostramos aconteceu em Prudentópolis, mais uma vez. Em 2015, aconteceu em Prudentópolis, depois em Iguaçu. Em 2016, aconteceu em Prudentópolis. E a dúvida dos povos acontecerá novamente em Iguaçu? E aconteceu. Isso já estava em Arequipa, não pude pesquisar esse fenômeno. Mas também no dia 27, foi no dia 7 de outubro, surgiu uma figura em Iguaçu, na mesma propriedade do seu Ângelo Alessio. E até então, já estava nervosíssimo com essas figuras e mandou destruir imediatamente. Nós temos o filme da destruição. E eu já vou mostrar o que seria essa figura se não tivesse sido destruída. Por favor, Júnior. Tá aí. Filme feito pela Margot Produções ali de Xixerê. Isso dá para se ver, ou dava para se ver, de dentro da cidade de Iguaçu, estava ali, do ladinho.
O fato é que a razão pela qual mais ocorrem esses agroglifos na propriedade do senhor Ângelo Alessio é porque ele tem mais propriedade na região do que qualquer outra pessoa. Ele é mega rico, né? Tá aí, vejam isso. Beleza? Agora vejam o que seria essa figura. Antes, imagine, se essa figura não tivesse descoberto, não tivesse destruído, com o conhecimento que é uma análise dessa, que foi destruída. O olho de homem. O olho que tudo vê. Um símbolo poderoso que está presente em inúmeras escolas de pensamento, em sendas iniciáticas. Na maçonaria, na Ordem Rosa Cruz. Isso está presente. Isso aqui, o que nos diria se considerarmos que aquelas ondas que foram emitidas pudessem ser lidas numa figura que foi a flor da vida, também uma figura secular, milenar. Imagine que nós conseguiríamos ler nessa figura do olho de Ona, do olho de tudo. Faça bem. É realmente fascinante pensar no que essa figura nos diria se nós tivéssemos possibilidade de lê-la. E assim, eu finalizo essa parte da minha apresentação. Mas eu queria mostrar rapidamente para vocês o resultado da nossa viagem à Inglaterra no ano passado. Eu estou sempre nos atrasado, mas a prerrogativa do chefe é ter o direito de atrasar mais. Eu tenho 10 minutos. Você nem enviou a plaquinha para mim, eu estou com esse sentido diminuído. Você mostrar a plaquinha para todo mundo, menos para mim. Agora sim, eu vou dar 10 minutos. Não precisa. Aí, gente, esse é o grupo da UFO lá. Aqui está faltando o Sérgio, né, que ele já tinha ido embora. Aqui está o Tony, Gary, não sei quem é esse povo de boca aberta, a Lala e o Francisco, no monumento de Avebury, lá na Inglaterra, na pesquisa que nós fizemos do dia 4 a 10 de agosto. Nós tivemos a oportunidade de conhecer 3 agroglifos. 3. Inclusive, segundo a leitura que o Gary fez, este primeiro e o segundo surgiram para celebrar a nossa chegada à Inglaterra. Olha que bacana. Porque nós chegamos e a figura surgiu. Né? Por favor, venha lá. Gravei com o drone da UFO, botei uma musiquinha. Essa figura foi vista em Highworth, no dia 4 de agosto. Vocês estão ouvindo aí Rainy Season, do Chile. Eu estou meio manicaca na pilotagem desse drone aí, né, Guilherme? O que você acha? Nós almoçamos a 2 quilômetros dali, num restaurante ótimo. Dentro de uma plantação de trigo. O proprietário, era uma proprietária, aliás, ela pediu para o seu pai ir até ali e cobrar 2 pounds, 2 libras, para quem quisesse entrar, 5 reais. Né? Uma forma de se ressarcir. Na Inglaterra, quando o movimento dos agroglifos, dos pesquisadores de agroglifos está mais organizado, eles chegaram a constituir um fundo, uma reserva financeira, para dar aos proprietários que tivessem as suas fazendas alvo de agroglifos para tentarem aliviar um pouco as perdas. Hoje já não tem mais isso. Né? As pessoas se deitam dentro, né? Recebendo energias, alguma coisa assim. É uma figura belíssima. Olha, vou deixar paradinho.
Obrigado. Aqui eu tenho umas observações a fazer. É muito triste constatar que a comunidade de pesquisadores desse fenômeno na Inglaterra está desaparecendo, sempre já não desapareceu. O Gary é o último pesquisador a ir aos campos, e um amigo dele, eu não me lembro agora o nome, não é o Michael, é um outro pesquisador, que é um pouco mais jovem, ele ainda faz fotografias. Não há mais pesquisadores em doutores ingleses. A pesquisa desse fenômeno lá morreu. Onde o fenômeno teve origem, onde ele se popularizou, morreu. As pessoas hoje não menor bola para isso. Eu e o Tony ali medindo, lá também medindo, eu vi para lá e para cá, as pessoas chegaram para a gente. O que vocês estão fazendo? Nós estamos medindo. Para quê? Para fazer uma pesquisa. Por quê? As pessoas não têm ideia. A pressão governamental para destruir esse assunto lá foi tão grande. Teve início com aquele David Doe, que disseram que foram eles, os dois velhinhos. Está destroçado. Lamento informar isso a vocês. E parece, tá lá, você concorda comigo? Que parece que você sente isso, essa tristeza e essa decepção de quem chega de fora, os próprios agroglifos, que ainda continuam surgindo majestosamente, mas você sente que eles estão cansados, são arcaicos, não sabe? Calejados. Você tem essa sensação. Infelizmente, o fenômeno lá, apesar de continuar, porém em decréscimo ano após ano, já não tem mais quem investir. E o próprio Gary já falou para nós várias vezes lá, nunca mais. Nunca mais. Já aprendeu o que tinha que aprender, já viu o que tinha que ver, outros que sigam essa história. Meu prognóstico é de que, e eu conheci os agroglifos quando havia uma enxurrada de pesquisadores, não só da Inglaterra, como do mundo inteiro, o tempo inteiro, em todos os momentos em que eles surgiram lá pesquisando. Meu prognóstico hoje é de que não se passam mais 2, 3 anos. Agora você vai ficar mostrando para o tempo todo? Não vão se passar mais 2, 3 anos e esse fenômeno, o fenômeno vai continuar acontecendo, mas sem nenhuma atenção pública, sem nenhum interesse de ninguém, sem pesquisa. Aí nós chegamos num ponto muito importante. Há 10 anos eles começaram a surgir no Brasil. E cada vez mais rigorosos. Ao contrário de lá, onde os agroglifos, embora belíssimos, mais complexos, porque tem uma inteligência mais antiga, por exemplo, apesar deles assim demonstrarem, de eles terem essa característica, eles estão cansados, são velhos. E aqui, eles estão vigorosos, eles surgem nos campos, muita energia. Você sente aquilo lá, você sente a sua presença. O Gary falou uma coisa para nós, quando nós estivemos lá, e que ela lá reproduz um artigo que está saindo na revista hoje sobre essa viagem. Nós perguntamos, Gary, o que você acha? Quer dizer, cada um tem o nosso ponto de vista a respeito disso. Mas por que você acha que esse fenômeno, de um certo momento, passou a sair da Inglaterra e ir para outros países? E ele falou, a interpretação que os pesquisadores dos agroglifos aqui têm é de que toda vez que vinha um pesquisador de fora da Inglaterra para a Inglaterra, se ele demonstrasse uma afinidade com o fenômeno, ao voltar para a sua cidade, e eles, os pesquisadores de agroglifos, tiveram várias correlações dela. Presta atenção nisso também, não? Várias correlações com pesquisadores que saíram da Alemanha, foram para a Inglaterra, voltaram, os agroglifos começaram a surgir na Alemanha. Da Itália, que foram na Inglaterra pesquisar, voltaram para a Itália e começaram a acontecer. Dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia. E do Brasil? Quando foi que eu estive lá? 2007, a última vez. Será? Será isso? Em 2007 eu estive lá pela última vez, interagi com o fenômeno começou a acontecer. No ano seguinte, aqui, 2 dias depois de me mudar, para o Sul. Não sei, eu ainda vou ter que decifrar essa coisa toda. Não estou aqui falando de nada, assim, ensinando qualquer coisa, isso também é um enigma para mim. O fato é que essa explicação que eles dão, eu sinto, dentro de mim,
há a necessidade de nós trabalharmos essas figuras e tentarmos alcançar essas inteligências que estão por trás dos agroglifos. Nós não sabemos se são extraterrestres, nós sabemos que são inteligências não humanas. Se vem do planeta tal, não é aqui a questão. Mas não são humanas. Essas figuras elas são provocadas, elas são produzidas inteligentemente, elas não têm nenhum elemento que indique a ação humana. E elas carregam em si uma mensagem. Isso não pode ser ignorado. Isso é algo da maior seriedade. Eu tenho, desde 2008, lutado pra caramba, tomando muita porrada, para esse assunto não morrer. Pelo contrário, hoje ele está cada vez mais em evidência. Hoje não é mais sujeira aérea só pesquisando. Tony já está nisso. E várias outras pessoas, o professor Fernando, o Alcides, o Douglas, há um pessoal no Rio Grande do Sul, Cláudio Paú, o próprio Ivo, mas só, ainda falta muita gente mais para se juntar a essa investigação. E o que essa investigação requer? Que a pessoa tenha, se possível, uma formação acadêmica, que tenha diligência, que tenha interesse, que saiba fazer medidas, ou então que trabalhe na interpretação desse fenômeno, tentando decifrar o que seria esse fenômeno. Vou continuar. Porque eu tenho absoluta convicção de que a resposta para isso vai ser contundente, vai ser poderosa. Nas palavras de Michael Klickman, o mestre do Gary, e hoje mestre de todos nós, né? Por que eles não pousam de uma vez e fazem essas figuras? Porque se eles descessem e pousassem, nós teríamos um impacto muito grande ao conhecer entidades com tão profunda sabedoria, inteligência, generosidade, ética, respeito. Nós não vemos isso por aqui. Isso vai assustar a gente. Eles sabem disso. Então é melhor que as coisas aconteçam suavemente, de dentro para fora, com figuras como essa, como diz o Gary, que só podem ser vistas de cima, na sua integralidade, e por isso que nos indicam, nós temos que ser superiores, nós temos que ver as coisas do alto para tentar entendê-las. Temos mais 2 videozinhos aí, esse aí pode clicar, por favor, em Roll Right, Stones, dia 5 de agosto. Eu cheguei no dia 4, lá também no dia 4, Tony chegou no dia 5. Mas essa figura foi nos receber. Isso é também do lado de uma estradinha, do lado de um círculo de pedras, como há tanto lá. A música já é da criatividade do Ismael, que legendou isso aí para mim. Tá? É o Barry White, lá no Limited Orchestra. Tá? Olha lá. Muitas pessoas deitadas, dentro do agroglifo, meditando. Gente que vai ali fazer meditação, tarô não, yoga, vai fazer yoga ali. Gente que abre uma lancheira e faz um piquenique. É isso. Para isso, o sacrifício serve lá. Ninguém precisa mais nada. Todas as informações estão de posse do governo. Com certeza tem as respostas que nós estamos buscando. Aqui nós vemos um padrão de cestaria, gente. Veja que beleza. Um padrão de cestaria. Aqui plantas dobradas em sentidos diferentes dentro do mesmo elemento. Vamos para o último agora. Pode passar, Júnior, por favor. Esse agroglifo já surgiu no final da semana, pouco antes da gente voltar, na quinta-feira, no dia 8. Porque ficava 2 horas e pouco de onde nós estávamos, para aquelas estradinhas,
e a propriedade estava selada. O proprietário não queria que nós entrássemos nessa fazenda. E o Gary, não, que não podemos pedir, não pode, falta de educação, pedir aqui para entrar, não sei o quê, tá. Como assim, cara? Eu cheguei aqui, saí do Brasil, aqui eu vou pedir para o cara entrar. Não. Fui lá falar com o cara, quero ver se ele vai dizer que não para mim. Ele não disse não. Daqui a pouco ele estava levando todo mundo lá para dentro, na moto dele. Só que eu fiquei lá de fora para poder filmar, a partir da estrada, essa figura. E também tem um padrão de cestaria dentro dela. E aqui a dificuldade adicional é que o alcance do drone foi atingido. Vejam, o padrão de cestaria. O alcance do drone foi atingido, então eu quebrava a imagem o tempo inteiro. E nós não tínhamos como registrá-la melhor a partir do chão. Tem uma árvore, mas ela não faz parte da agroglifo. Tá? Aqui são como se fossem patinhas, ó. Patinhas. De gatinho. Padrão de cestaria. Obrigado. É isso, meu amigo. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês sobre os agroglifos brasileiros e sobre os agroglifos europeus, em especial esses últimos ingleses. Eu gostaria de finalizar da seguinte maneira. Eu tenho a minha origem na pesquisa científica, da ufologia e tudo mais, apesar de ter também uma visão espiritualista das coisas, fortemente espiritualista. Você não pode ser materialista e estar no meio ufológico, piada. Eu tenho uma visão científica e o meu approach, a minha forma de tratar esse fenômeno sempre foi científico. Vou continuar forçando a barra para que as pessoas que entrem nesse campo trabalhem nele sob esse ponto de vista também. Mas eu confesso para vocês que após algumas horas de caminhada sobre os agroglifos ingleses, a coisa que eu menos pensava era em ciência. Porque se você tem uma interação com aquelas figuras e você se deixa chamar, a figura te chama. A figura te puxa e a figura tem uma conversa com você. E talvez seja esse o objetivo, como nos disse Michael Glickman, para as pessoas que já foram tocadas, entrar no agroglifo é um elemento de transformação. Pode-se fazer pesquisa científica à vontade. E até isso é necessário, é importante, para calar os céticos e para mostrar a evidência de uma anomalia extraordinária. Mas, o que está por trás do agroglifo? Eu ainda não sei, mas eu estou no caminho de descobrir. O que eu já sinto hoje, e isso é inequívoco, é que há uma relação de inteligências que já convivem conosco há muito tempo nesse planeta, fazendo, através dos agroglifos, um contato com aqueles entre nós, nessa população de 8 bilhões de habitantes, perdidos, alucinados, enlouquecidos por todo tipo de mazela que nos aflige, fazendo muitos de nós já tocados despertar. E talvez por esse meio, o nosso papel seja despertar a outras pessoas. E esses a outras pessoas. E esses a outras pessoas. No fundo, a mensagem é sempre tentar sermos cada vez melhores com os nossos semelhantes, com nós mesmos, com aqueles que estão ao redor, tentar produzir a mudança que se espera do mundo. Os agroglifos são chamados pelo Michael Glickman, um velhinho querido, nós estamos passando uma manhã com ele, de portais de hospitalidade.